Para você que tem acompanhado a nossa série até aqui sobre o último Êxodo, nós estamos vendo como Deus ele tem realizado os seus prodígios. Então, para você ter uma ideia, no primeiro Êxodo, Deus ele vai ouvir o clamor do povo que estava sendo oprimido pelo faraó quando há essa mudança de governo. E Deus vai responder o clamor do povo enviando duas testemunhas, que ele vai atrair primeiramente lá no monte de Deus, que era o Monte Horebe, que faz parte da cordilheira do Sinai, o Monte Sinai. E Deus vai atrair as suas duas testemunhas. Primeiro ele atrai Moisés, ele vai dar o seu poder e autoridade a Moisés, e a gente vê isso tipificado na vara que estava na mão de Moisés. Como a gente já falou nos últimos episódios, essa vara na mão de Moisés era o braço do Senhor que estava na mão de Moisés. Então, através do poder e da autoridade que Deus vai dar a ele, agora é que ele vai fazer todos os sinais que a gente tem falado e que a gente vai falar também nesse episódio de hoje. Então, para você ter uma ideia, Deus levanta duas testemunhas. Primeiro ele atrai Moisés e depois ele vai atrair também Arão. Porque a Bíblia diz que Deus apareceu para Arão e disse para Arão: vai até o Monte Horebe, o monte de Deus, porque lá você vai encontrar Moisés. Arão sai do Egito, assim como Moisés sai do Egito, e ele vai até o monte de Deus, que faz parte da cordilheira do Sinai também. E lá ele se encontra com Moisés. Moisés relata todas as coisas a Arão e juntos eles voltam para o Egito e eles vão fazer os sinais de Deus. Primeiramente, eles começam fazendo sinais que Deus havia dado diante do povo, como por exemplo, derramar a água sobre a terra e ela se transforma em sangue. Eles colocando a mão dentro da sua roupa e tirando e ela ficando branca, como a lepra, depois colocando de novo e ela voltando a ser restaurada. Por fim, a gente vê também Deus dando o outro sinal, que era você pegar o seu cajado, lançar sobre a terra e ela se transformaria em uma cobra, uma serpente. Estes sinais são primeiramente para o povo de Deus, para que o povo cresce nas duas testemunhas e posteriormente seriam dados também para serem feitos diante do faraó. Então no episódio passado eu falei de Deus usando duas testemunhas diante do povo com sinais e com prodígios. Inclusive usei o exemplo de Estevão e Filipe, que nos seus dias também foram usados por Deus como figura de duas testemunhas. Inclusive no episódio passado eu até citei o exemplo de que Deus ele vai usar duas testemunhas dentre 7, que a gente fala de 7 sendo 7 igrejas. Então você vê lá nos apóstolos, você vê 7 diáconos. Lembra da menorá, do candelabro que a gente veio falando nos últimos episódios dessa série do último Êxodo? Se você não assistiu, volta aqui na nossa playlist sobre o último Êxodo, porque essa aula tem muita revelação. Mas, para você que vem acompanhando, você sabe do que eu estou falando. Aquela menorá que tinha 7 hastes apontam para as 7 igrejas, mas Deus veio deixando figuras, como por exemplo, por meio de 7 diáconos que são consagrados, aonde 2 deles a gente vê que Deus vai usar como testemunhas de uma forma como não é mencionado acerca dos demais. Então, esses 2, Estevão e Filipe, são figuras de 2 testemunhas que Deus deixou na Bíblia para a gente entender o que ele vai fazer no tempo do fim. Então a gente vê que Deus, por meio de Estevão e Filipe, fez muitos sinais e prodígios diante do povo. Da mesma forma, Deus vai usar testemunhas no tempo do fim, 2 porções das 7 igrejas, que são também os 2 castiçais que estão acesos diante do Deus de toda a terra, que são também da onde vai verter o azeite de ouro para as demais, para acender o restante. E essas 2 testemunhas vão fazer sinais e prodígios, primeiramente diante do povo, para que eles saibam que são enviados
por Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas depois eles vão fazer sinais diante do Egito, diante do faraó, para que todos saibam que é Deus quem está trazendo esse livramento e quem está julgando o Egito. Só para vocês terem uma ideia, é aqui que nós vamos entrar com o contexto da aula desse episódio. Por quê? Porque nessa aula eu quero falar para vocês sobre as 10 pragas e o que Deus vai fazer não mais no Egito, mas na Babilônia. Nos próximos episódios vocês vão perceber como Deus vai usar uma linguagem por meio dos seus profetas inspirados pelo Espírito de Deus para anunciar o último êxodo. E eles vão pegar como um pano de fundo de história o primeiro êxodo. Porém, eles vão trocar algumas destas figuras. O contexto continua sendo o primeiro êxodo, mas as figuras Deus vai trocar porque Ele quer falar do tempo do fim, do último êxodo. Então, olha que interessante, porque Deus vai pegar o Egito e Deus vai trocar pela Babilônia. Em vez de Deus estar falando para o faraó, deixa o meu povo ir, Deus vai estar dizendo, sai dela, povo meu. Quando você continua olhando, você vai ver que Deus vai trocar duas testemunhas, que era Moisés e Arão, por duas porções da igreja, que estão tipificadas em Esmirna, em Filadélfia. Como a gente viu no episódio passado, na aula passada, estão tipificados em vários exemplos. Na aula passada eu falei sobre Estevão e Filipe, mas tem vários desses exemplos na Bíblia que Deus veio usando como figuras para ilustrar essas duas porções da igreja que vão estar irrepreensíveis no tempo do fim e vão ser usados por Deus para tirar o povo da Babilônia no tempo do fim. E nós vamos ver nas demais aulas como o Egito ele é um símbolo nos profetas que está apontando para a Babilônia do tempo do fim. Então vocês vão ver todas essas figuras cujos profetas estão usando o mesmo pano de fundo, porém mudando as figuras principais. Então não deixe de acompanhar as próximas aulas. Porém, na aula de hoje eu quero compartilhar com vocês as 10 pragas que foram feitas no Egito e como elas vão voltar a se cumprir, a serem realizadas no tempo do fim, no último êxodo, como está sendo revelado agora no livro do Apocalipse. Tá bom? Então preste atenção nessa revelação que eu quero compartilhar com vocês. Um paralelo entre as 10 pragas do primeiro êxodo e as pragas que vão voltar a acontecer de novo no último êxodo. Quando a gente olha para as 10 pragas que foram realizadas no Egito, nós percebemos que Deus está manifestando o seu poder diante do panteão de deuses que havia ali no Egito. Então Deus estava mostrando o seu poder e a sua soberania. Porém, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, eu particularmente, eu vejo que 7 das 10 pragas, elas vão voltar a acontecer no tempo do fim. Esse número parece ser até muito sugestivo, visto que o livro do Apocalipse ele está sempre tratando com esse múltiplo de 7. Particularmente, eu vejo 7 das 10 pragas voltando a ser repetidas no tempo do fim. Mas, se você encontrar as outras 3, deixa aqui nos comentários também para a gente ir aprendendo mais. Então, a primeira praga que a gente vê acontecendo lá no Êxodo é a praga da água tornando-se em sangue. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse, nós vamos ver que Deus vai levantar 2 testemunhas que têm poder de transformar água em sangue. Então, claramente, Deus está fazendo uma menção apontando para o último êxodo, voltando a se cumprir no tempo do fim. Só que nós vamos ver que isso não é mencionado só quando Deus chama as 2 testemunhas. Porque você vai ver também, quando a gente lê lá as 7 taças da ira de Deus, você olha para a segunda taça, a Bíblia diz ali que o mar tornou-se em sangue. Quando você lê a terceira taça, você vê que os rios, eles vão se tornar em sangue. Então, perceba como Deus está mostrando a figura do primeiro êxodo voltando a acontecer no tempo do fim. Por isso, o último êxodo. Quando a gente olha para a segunda praga, lá do primeiro êxodo,
a gente vai ver que Deus ele vai fazer um sinal que é sobre as rãs. Tá? A gente sabe que isso está ligado a um panteão de deuses, onde os egípcios tinham deuses com rosto de rã, mas nesse momento eu não quero falar do panteão de deuses egípcios, eu quero mostrar como isso vai voltar a acontecer no tempo do fim. Então, você vai ver lá na sexta taça que é mencionado que Deus vai secar o rio Eufrates, por quê? Para que os exércitos cruzem a seco, porque Deus vai tratar com os exércitos da besta. Mas olha que interessante, nesse contexto é citado que 3 espíritos de rãs saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta e vão sair para enganar e para reunir os reinos desse mundo, para pelejar contra aquele que virá sobre as nuvens. Você percebeu que lá no passado Deus estava tratando com um panteão de deuses egípcios, onde havia uma divindade que tinha essa fisionomia de Irã, e no tempo do fim Deus vai estar tratando com espíritos malignos em formato de Irã também? Por quê, irmãos? Porque a gente precisa entender que o que Deus está fazendo no tempo do fim, no tempo do Apocalipse, não envolve apenas o plano terreno, mas envolve também o plano espiritual. Quando a Bíblia fala dos poderes dos céus sendo abalados, você precisa entender que a Bíblia não está falando apenas do cosmos sendo abalado, mas Deus também está falando dos principados e potestades que habitam as regiões celestiais. Existe toda a criação que vai ser abalada? Sim, mas no mundo espiritual também o reino dos céus estarão sendo abalados. As potestades dos ares, os principados estão sendo abalados. Você vai ver até em Apocalipse 12, que há uma batalha no céu, onde Miguel e os seus anjos pelejam contra o dragão e os seus anjos e eles são arremessados sobre a terra. Então você percebe que o Apocalipse ele está narrando não apenas algo no plano físico, mas no espiritual acontecendo também. Então você vê que a segunda praga no Egito estava tratando ali da praga das rãs, mas no tempo do fim, na sexta taça, você vê ali 3 espíritos de rãs que estão enganando e reunindo os reis da terra. Veja que Deus vai tratar com eles também. Quando você olha para a terceira, a quarta e a quinta praga, essas 3 pragas que aparecem lá no primeiro Êxodo, são as 3 que particularmente eu não vejo nenhuma referência direta. Indiretamente a gente pode até fazer algumas conjecturas, eu particularmente tenho algumas na minha mente também, mas eu não vejo nenhuma conexão direta com alguma passagem bíblica. Então eu vou citar aqui para vocês, das 10, estas 3 são as únicas que eu não vejo claramente no Apocalipse, mas se você encontrar uma referência, coloca aqui nos comentários também para mim aprender também, tá? Então, a terceira praga é a praga dos piolhos. A quarta praga é a praga das moscas. E a quinta praga é a peste nos animais. Diretamente, eu não vejo isso no livro do Apocalipse sendo citado nos textos. A não ser quando a gente vê lá que a terça parte é destruída dos rios, dos mares, e aí você vê sendo dito que morre a terça parte dos peixes, a terça parte dos animais, a terça parte Deus vai tratando. Então pode ser que indiretamente essas pragas estejam aparecendo dentro desse contexto. Mas diretamente uma praga que trate apenas desses eventos, eu não percebi com clareza ainda. Mas como eu disse, se você encontrar, coloca aqui nos comentários para a gente ir aprendendo juntos. Porém, das 10 pragas, 7 eu vejo aparecendo no livro do Apocalipse. Eu mencionei a primeira praga, água tornando-se em sangue, a gente vê isso acontecendo no último Êxodo, no livro do Apocalipse. Eu mencionei a praga das rãs, onde Deus está tratando com o mundo espiritual, isso também vai aparecer no livro do Apocalipse. Quando a gente chega na sexta praga, nós temos a praga da úlcera, aonde a Bíblia diz lá no Êxodo que as pessoas tiveram úlceras malignas. Isso vai voltar a acontecer lá na primeira taça. Veja que não está em ordem, as pragas não estão na mesma sequência, mas elas estão ali presentes.
Então, lá na primeira taça, no livro do Apocalipse, nós vamos ver também a úlcera sobre aqueles que colocaram a marca da besta. Olha só o que Deus está fazendo. Da mesma forma como os egípcios tiveram úlceras malignas, aqueles que colocarem a marca da besta também terão essas úlceras malignas. A sétima praga é a praga da chuva de pedras. Quando a gente vai para o livro do Apocalipse ou para o último Êxodo, a gente vê na sétima taça que Deus também está derramando uma saraivada de pedra, com pedras que chegam a pesar, se não me falha a memória, alguém pode até me corrigir que agora eu estou falando de cabeça, se eu não me engano chegam a pesar 35 talentos ou 35 quilos, né? Imagina se uma chuva de pedra com pedrinhas desse tamanho destrói plantações, destrói colheitas. Imagina o que está reservado para o último Êxodo, para o tempo do fim, que está sendo anunciado lá na sétima taça da ira de Deus. A gente sabe que ali está sendo julgada a grande meretriz. Lembra que quando alguém fosse pego em adultério deveria ser apedrejado? Primeiramente pelas testemunhas e depois pelo restante do povo? É isso que está acontecendo no livro do Apocalipse. Mas você vê que uma das pragas do Egito, que era a chuva de pedra, volta a acontecer no tempo do fim, agora nessa saraivada de chuva de pedras que vai acontecer na sétima taça. A oitava praga é a praga dos gafanhotos. Quando você vai lá para o primeiro Êxodo, você vê a praga dos gafanhotos. Mas lembre que eu falei para vocês, quando eu falei da praga das rãs, nem sempre Deus está tratando com esse mundo terreno, esse mundo físico. Muitas das coisas que Deus deixou lá no primeiro Êxodo eram figuras do que Deus ia tratar na realidade do tempo do fim. E você vai ver que no tempo do fim, você vai ver isso se cumprindo não só no plano terreno, plano físico, mas no mundo espiritual. Por quê? Quando você olha para essa praga dos gafanhotos, que é a oitava praga, lá do primeiro Êxodo, no Apocalipse você vai ver na primeira trombeta, você vai ver ali que 1/3 da vegetação está sendo destruída. Lá os gafanhotos não destruíram a vegetação. No Apocalipse você vai ver que 1/3 da vegetação também está sendo destruído. Porém, nós vamos ver que na quinta trombeta está sendo aberto o abismo, onde está saindo uma nuvem de gafanhotos. E aí você começa a perceber como Deus não está tratando apenas com o reino físico, mas com o espiritual também. A nona praga que eu quero compartilhar com vocês, lá no Egito, é que Deus vai trazer 3 dias de trevas, de escuridão. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente vai ver o mesmo voltando a se cumprir. Você vê que na quarta trombeta nós temos 1/3 do sol, da lua e das estrelas escurecendo. Inclusive tem muita gente na internet que profetiza esses 3 dias de escuridão. Lembrem que isso só vai acontecer no tempo do fim. E a gente não tem como dizer quanto tempo será. Mas a Bíblia diz que na quarta trombeta 1/3 do sol e da lua e das estrelas escurecerá. Mas quando chega na quinta taça, você vai ver que há trevas sobre o reino da besta. Olha só como o que aconteceu no Egito está voltando a acontecer de novo na quarta trombeta e na quinta taça. E claro, a gente vai ver isso acontecendo também no tempo do fim, quando Jesus estiver voltando, porque os poderes do céu serão abalados, o sol escurece, a lua não dá claridade e tudo está se desfazendo. E por último, nós temos a 10ª praga, que é a praga dos primogênitos, aonde vai haver uma matança, uma morte. E para o que vocês acham que isso está apontando? No livro do Apocalipse você tem o Armagedon, aonde você vai ver a ira de Deus sendo derramado, não sobre todo mundo, mas sobre aquelas nações que se ajuntarem com a besta para pelejar contra aquele que está vindo sobre as nuvens. Então você percebe que das 10 pragas que você vê lá no primeiro Êxodo, pelo menos 7 delas vão aparecer claramente no último Êxodo, no livro do Apocalipse. Olha que tremendo que é isso, irmãos.
tá? Então, eu quero me despedir de vocês dizendo o seguinte, que tudo aquilo que a gente vê lá no primeiro Êxodo é uma sombra, é uma figura do que Deus estava revelando para nós e mostrando que Ele voltaria a fazer no tempo do fim, no livro do Apocalipse. Por isso, nós vamos ver um último Êxodo voltando a se cumprir. E é dessa forma que nós vamos ver que Deus vai tirar lá no Egito o povo com mão forte e braço estendido para fora do Egito, no primeiro Êxodo. Porém, nós vamos ver que os profetas vão voltar a profetizar tudo isso, porém num contexto do tempo do fim, dizendo, lembrem-se do que aconteceu lá no primeiro Êxodo, quando Deus abriu um caminho no meio do mar, um caminho no deserto para que vocês pudessem passar, até que Deus pudesse conduzi-los até o outro lado, aos pés enxutos, onde eles vão cantar um novo cântico e eles vão ser conduzidos até o Monte Sinai. Você vê que tudo isso vai aparecer nos profetas, mas Deus está mostrando que agora Ele não vai mais nos conduzir para o Sinai, a primeira aliança. Ele vai nos conduzir para Sião. Olha que tremendo isso. Deus vai tirar o seu povo no tempo do fim, com mão forte, com braço estendido, para que nós possamos ser levados até a presença de Deus. Então, não deixe de acompanhar o restante dos episódios.